Imagine dois órgãos do tamanho de punhos trabalhando agora mesmo no seu corpo, filtrando 200 mililitros de sangue por minuto. Eles funcionam como fábricas de purificação ininterruptas, processando cerca de 180 litros de sangue diariamente para eliminar resíduos. Estes são os seus rins, os faxineiros mais dedicados do seu organismo. Mas há um fato assustador e silencioso que você precisa saber urgentemente. O açúcar que você consome todos os dias está sobrecarregando silenciosamente essa fábrica de energia vital, adicionando um peso extra sem você notar. Então, o que aconteceria exatamente com os seus rins se você decidisse cortar completamente todo o açúcar adicionado por 30 dias consecutivos? Essa decisão corajosa pode mudar radicalmente tudo o que você achava que sabia sobre o açúcar e os impactos profundos na sua saúde renal no futuro. Nas primeiras 24 horas sem consumir açúcar, seus rins já começam a suspirar de alívio. Para entender isso, precisamos ver o estrago. Toda vez que você come um pedaço de bolo ou bebe um refrigerante adoçado, a concentração de glicose no seu sangue dispara rapidamente como um foguete. Nesse exato momento, o seu pâncreas é forçado a liberar insulina. Esse hormônio age como um transportador dedicado de açúcar na corrente sanguínea. A principal missão da insulina é tirar o excesso de açúcar do sangue e levá-lo para dentro das células. Mas surge um grande problema nesse processo. Quando o açúcar no sangue permanece cronicamente alto por muito tempo, seus rins são forçados a fazer hora extra sem nenhum descanso, no limite. Dentro dos seus rins, existem filtros microscópicos incríveis chamados glomérulos, que possuem poros extremamente precisos em nível nanométrico. Em condições normais, esses filtros recuperam toda a glicose, impedindo que ela se perca na urina. Mas quando o açúcar está sempre em níveis altos, esses delicados filtros ficam como peneiras mergulhadas em um xarope espesso, começam a ficar rígidos, espessos e perdem a sua eficiência natural. Pesquisas de Stanford mostram que dietas cronicamente ricas em açúcar podem espessar a membrana basal do glomérulo em mais de 30%. É exatamente como se uma espessa camada de poeira cobrisse um instrumento de alta precisão, comprometendo severamente o seu funcionamento diário. Ao parar de comer açúcar no primeiro dia, a primeira coisa que seus rins sentem imediatamente é a redução nas flutuações perigosas de glicose. As células dos túbulos renais, que antes trabalhavam freneticamente para processar o açúcar excessivo, finalmente podem respirar e descansar um pouco. O seu corpo começa a transição de queimar açúcar rápido para queimar reservas de energia. A curva de glicose se torna incrivelmente mais suave. É como sair de uma montanha-russa assustadora e turbulenta para entrar em uma rodovia plana e tranquila. Você pode até sentir uma leve fadiga inicial. Talvez você sinta uma leve dor de cabeça, simplesmente porque o seu cérebro está se adaptando a esse novo e saudável modelo de fornecimento de energia. Mas os seus rins já estão comemorando silenciosamente. Chegando ao período do 3º até o 7º dia, o seu corpo experimenta uma transição forte. Seu corpo entra em uma fase crítica de adaptação. A mudança mais notável e profunda ocorre no seu sistema metabólico, operando com mais eficiência. Sem a entrada constante de açúcar externo, o seu fígado começa a quebrar as reservas de glicogênio para garantir que você tenha energia constante. Ao mesmo tempo, o corpo inicia um processo complexo chamado gliconeogênese. É como ligar um gerador reserva de energia de alta capacidade do corpo. Esse gerador biológico pode converter proteínas e gorduras estocadas em glicose pura. Para os seus rins, isso é uma excelente e libertadora notícia. Isso significa que a concentração de glicose no seu sangue se torna muito mais estável, eliminando completamente aqueles picos e quedas bruscos.
Nesta fase inicial, os seus rins começam ativamente a reparar aquelas pequenas microestruturas que foram severamente danificadas pelo excesso de açúcar. Pesquisadores de Harvard descobriram que, com níveis normais de glicose por uma semana inteira, a inflamação renal diminui significativamente. As células endoteliais dos glomérulos reduzem drasticamente a secreção de fatores inflamatórios. Pense nesses fatores como alarmes corporais altos. Sempre que há algum dano tecidual, esses alarmes disparam incessantemente. O alto consumo de carboidratos refinados mantém essas sirenes ligadas, mas agora, felizmente, os alarmes finalmente começam a silenciar. Ao mesmo tempo, você notará uma mudança óbvia e positiva na sua rotina de hidratação. A frequência das suas idas ao banheiro pode se ajustar notavelmente. Isso não significa que há um problema renal. Na verdade, é exatamente o oposto. O seu corpo já não precisa mais eliminar o excesso tóxico de açúcar pela urina. Em uma dieta rica em açúcar, o limite de absorção renal é ultrapassado. O açúcar extra é forçosamente eliminado na urina, arrastando uma grande quantidade de água junto. É por isso que pacientes diabéticos sentem sede. Agora que esse ciclo vicioso foi finalmente quebrado, os seus rins podem regular o complexo equilíbrio hídrico do corpo de forma muito mais eficiente. Entrando no 8º ao 14º dia do desafio, uma verdadeira revolução metabólica profunda e transformadora está acontecendo dentro dos rins. A mudança mais crucial e impactante desta fase é a restauração da sensibilidade à insulina. Isso é absolutamente fundamental para a saúde a longo prazo. A insulina não é apenas um transportador de açúcar. Ela afeta direta e poderosamente a forma como os seus rins trabalham e filtram o sangue todos os dias. Quando você consome uma dieta rica em açúcar por anos, suas células criam resistência à insulina. Elas ficam dormentes ao chamado do hormônio. Então, o pâncreas é obrigado a secretar ainda mais insulina para fazer exatamente o mesmo trabalho. Níveis altos de insulina são péssimos para os rins. A presença excessiva de insulina faz os rins reabsorverem mais íons de sódio, e o sódio retém grandes volumes de água no corpo, elevando a pressão. Estudos conceituados mostram que o estado de alta insulina aumenta a reabsorção de sódio renal em até 30%, causando estresse desnecessário. É exatamente como se você estivesse bombeando muito mais líquido para dentro do seu sistema vascular. A pressão interna aumenta de forma perigosa. Agora, com 2 semanas completas sem ingerir açúcar, os seus níveis de insulina começam a cair e se estabilizam de forma saudável no sangue circulante. Seus rins não são mais forçados a acumular um excesso prejudicial de sódio e água. Como resultado direto, a sua pressão arterial começa a cair. Você pode perceber claramente que o inchaço incômodo no seu rosto e nos seus tornozelos diminuiu visivelmente nesta fase maravilhosa do processo. E isso não acontece apenas pela perda de água retida. Os seus rins estão recuperando o ritmo natural e saudável que sempre deveriam ter mantido. As células dos túbulos proximais renais, os seus operários microscópicos dedicados, não precisam mais lidar com cargas absurdas de açúcar excessivo. Eles finalmente podem focar a sua energia na recuperação de aminoácidos vitais, vitaminas e minerais que são verdadeiramente essenciais para a saúde. Chegando ao 15º até o 21º dia sem açúcar, os seus rins entram em um modo incrivelmente poderoso de reparo e regeneração. A mudança mais empolgante e revolucionária deste período acontece em nível celular microscópico. Um processo fascinante chamado autofagia é acelerado. A autofagia atua como a equipe de limpeza altamente especializada das células. Ela recolhe organelas velhas ou danificadas para reciclagem completa.
Ela desmonta tudo meticulosamente em matérias-primas para reutilização. O Prêmio Nobel de Medicina de 2016 foi concedido por isso. Isso ilustra perfeitamente a importância vital desse mecanismo biológico. Nos seus rins, o processo de autofagia celular é especialmente crucial. As células renais trabalham duro e processam enormes quantidades de resíduos metabólicos e toxinas perigosas todos os dias para manter o sangue puro. Eles são como os bravos trabalhadores na linha de frente da produção, suportando um imenso e constante estresse oxidativo que danifica as estruturas. O ambiente interno rico em açúcar inibe fortemente a autofagia, fazendo com que mitocôndrias danificadas e fragmentos de proteínas se acumulem muito. Fica exatamente como lixo amontoado e esquecido no chão de uma fábrica. Um estudo japonês revelou que restringir severamente o açúcar por 3 semanas aumentou a expressão do marcador essencial de autofagia, chamado LC3, nas células renais em quase impressionantes 50% do normal. Isso significa, na prática, que a eficiência da equipe de limpeza celular aumentou drasticamente. Mas as boas notícias não param por aí nesta fase. Nesta fase, seus rins também passarão por um processo maravilhoso chamado biogênese mitocondrial, criando ativamente novas fábricas de energia. As mitocôndrias são essenciais porque produzem ATP, a moeda de energia celular. O açúcar excessivo danifica severamente essa função de produção vital. É como forçar um motor a rodar sempre sobrecarregado até fundir. Com a retirada total do açúcar, o corpo constrói mitocôndrias novas e eficientes. Estas novas mitocôndrias substituem as antigas com maestria, dando muito mais vitalidade, força e resistência a todas as células renais do organismo. Elas se tornam substancialmente mais resistentes a vários estresses e danos externos. Você já experimentou algo parecido após cortar o açúcar da dieta? De repente, a sua energia melhora significativamente e a sua pele fica muito mais limpa? Deixe nos comentários abaixo. Eu quero saber sua experiência. Entrando na reta final, do 22º ao 30º dia, os seus rins já completaram uma atualização sistêmica incrivelmente completa e revigorante. A mudança mais importante e notável nesta fase avançada é a melhora fantástica na hemodinâmica renal, ou seja, no fluxo sanguíneo saudável dos rins. Os rins são, sem dúvida, um dos órgãos com maior fluxo de sangue de todo o corpo. Embora representem apenas cerca de 0,5% do peso corporal, mas eles recebem impressionantes 20 a 25% de todo o sangue bombeado pelo coração para garantir uma filtragem muito eficiente. O alto consumo diário de açúcar destrói completamente esse sistema de regulação preciso através de um processo químico destrutivo chamado glicação. O açúcar envolve as delicadas células endoteliais dos vasos sanguíneos com uma casca dura, agindo exatamente como cimento seco dentro de uma mangueira. Os vasos sanguíneos ficam muito rígidos e perdem toda a elasticidade natural. Além disso, o excesso de açúcar promove a liberação de uma substância. Essa substância, chamada endotelina, faz os vasos se contraírem de forma anormal, reduzindo ainda mais o fluxo de sangue vital para os tecidos renais. Pesquisas clínicas revelam que dietas cronicamente ricas em açúcar podem reduzir o fluxo sanguíneo renal em até preocupantes 20% em adultos. Com um mês inteiro sem consumir açúcar, esses danos profundos começam a se reverter. As células endoteliais secretam muito mais óxido nítrico no corpo. Este composto é um vasodilatador natural extremamente potente, agindo como uma massagem profunda e relaxante para todos os vasos sanguíneos dos rins. Os vasos voltam gradualmente a ser flexíveis e elásticos. O fluxo sanguíneo aumenta de forma saudável e a eficiência da filtragem renal melhora muito.
Um exame médico de função renal agora mostraria uma melhora notável e muito mensurável na sua taxa de filtração glomerular, o indicador da saúde renal. Neste estágio avançado, os rins experimentam uma queda geral e duradoura nos níveis de inflamação. O açúcar é, de fato, o combustível dessa inflamação. Ao ingerir muito açúcar diariamente, as células imunológicas são ativadas inadequadamente, liberando fatores pró-inflamatórios nocivos que atacam o corpo. Após um mês sem açúcar, a proteína C reativa no sangue, um marcador de inflamação, pode cair mais de 30%, segundo estudos da universidade. Para os seus rins, muito menos inflamação sistêmica significa que as células imunológicas agressivas e em estado de alerta finalmente podem recuar. O tecido renal não é mais atacado constantemente pelo próprio sistema, acelerando a reparação tecidual. É literalmente como o fim de uma longa guerra. Mas há um ponto crucial e científico que a maioria das pessoas desconhece. Cortar o açúcar interrompe a formação de produtos de glicação avançada no corpo. Conhecidos pela sigla AGEs, eles são formados quando moléculas de açúcar e proteínas se ligam fortemente no ambiente interno aquecido do corpo humano. Imagine os temíveis AGEs como manchas de ferrugem espalhadas no seu corpo, deixando os tecidos muito mais duros, quebradiços e quase disfuncionais. Os rins são órgãos particularmente sensíveis aos AGEs, pois essas substâncias nocivas se acumulam facilmente na delicada membrana de filtração glomerular. É exatamente como o calcário duro que entope um cano de água com o passar do tempo. Esse acúmulo é o mecanismo central para a nefropatia diabética. Cortar radicalmente os açúcares adicionados reduz drasticamente a ingestão e a produção interna contínua desses compostos altamente nocivos aos rins. Embora um único mês não elimine todos os AGEs existentes, ele reduz o acúmulo futuro e dá aos rins uma chance de ouro para respirar e curar os danos. Agora, vamos desvendar alguns mitos comuns e perigosos sobre o açúcar e a saúde dos rins que circulam por aí. O primeiro mito é extremamente enganoso. Acreditar que apenas pacientes diabéticos devem se preocupar com os danos severos do açúcar aos rins é uma afirmação completamente falsa e irresponsável. Mesmo com a glicose em níveis normais, dietas ricas em açúcar causam danos crônicos. O perigo do consumo excessivo é universal, contínuo e silencioso. O segundo grande mito é achar que o açúcar natural das frutas é tão prejudicial quanto o açúcar refinado adicionado. Isso é um erro de interpretação. O açúcar das frutas vem perfeitamente embalado em um complexo natural de fibras, vitaminas, minerais e fitoquímicos protetores que beneficiam o corpo. É como se o açúcar estivesse dentro de uma cápsula de liberação lenta. A absorção é muito gradual e o impacto nos níveis de açúcar no sangue é mínimo. Os poderosos antioxidantes presentes nas frutas protegem ativamente os rins. Comer frutas inteiras reduz o risco de doenças renais em 12%. Portanto, quando falamos em cortar açúcar, o foco principal são os açúcares adicionados encontrados em alimentos superprocessados, bebidas e doces. O terceiro mito perigoso é acreditar que simplesmente cortar o açúcar cura absolutamente todos os problemas renais. Isso é uma simplificação excessiva. Se você já tem um diagnóstico médico de doença renal, cortar o açúcar é apenas uma parte do tratamento global e não substitui os cuidados profissionais. As doenças renais têm várias causas complexas e diferentes: problemas imunológicos, fatores genéticos, danos causados por medicamentos fortes, entre outras. Cortar o açúcar alivia grandemente a carga de trabalho renal, criando um ambiente interno muito melhor para a reparação, mas não é uma panaceia para tudo. Precisamos também definir limites e riscos claros.
Estamos falando especificamente de cortar o açúcar adicionado e não de eliminar todos os carboidratos. Seu cérebro precisa de cerca de 120 gramas de glicose diária para funcionar. Cortar totalmente os carboidratos causará problemas à saúde. Você deve, obrigatoriamente, obter carboidratos complexos e saudáveis a partir de grãos integrais, vegetais variados e frutas frescas nas refeições. Além disso, algumas pessoas não devem cortar o açúcar de forma abrupta, especialmente se estiverem usando medicamentos para baixar glicose ou insulina. Isso pode causar crises de hipoglicemia muito perigosas. Gestantes, mulheres lactantes e crianças em fase de crescimento também precisam de cuidados. Nos primeiros dias sem consumir açúcar, você pode sentir incômodos como dores de cabeça, fadiga intensa, irritabilidade e uma notável falta de foco. Esses são os sintomas clássicos de abstinência. Seu cérebro estava totalmente acostumado à energia rápida do açúcar e agora precisa se readaptar ao normal. Esses sintomas passageiros desaparecem em poucos dias, mas lembre-se sempre: não tente substituir o açúcar cortado por um excesso de gorduras e proteínas. A proteína em excesso aumenta drasticamente a carga de filtração renal, gerando resíduos. E gorduras ruins promovem ainda mais inflamação vascular. A mudança de hábitos deve fazer parte de uma dieta saudável, ampla e equilibrada. Vamos voltar aos rins e entender o valor inestimável para a vida. A lista de tarefas diárias dos seus rins é incrivelmente longa. Filtrar o sangue, regular a pressão arterial, equilibrar os eletrólitos e remover toxinas. Eles controlam ativamente a produção de glóbulos vermelhos, ativam a vitamina D, essencial para os ossos, e mantêm o delicado equilíbrio ácido-base do sangue. É um sistema biológico tão perfeito e complexo que a medicina moderna ainda não conseguiu criar um órgão artificial que seja capaz de substituí-lo plenamente. Cortar o açúcar por 30 dias é simplesmente devolver aos seus rins a sua forma original e eficiente de trabalho, exatamente como projetada pela evolução. Se você transformar essa atitude em um estilo de vida, seus rins permanecerão incrivelmente jovens e cheios de vitalidade nas próximas décadas da vida. Dê ao seu corpo a valiosa chance de reiniciar. Curta este vídeo, compartilhe com quem você ama e inscreva-se no canal para descobrir mais sobre a saúde.